que esse homem andava nu. Esse homem, ele era gentil. O que é gentil? É o que não é judeu, que não faz parte da linhagem dos judeus. Mas uma das maiores vergonhas de um judeu do Oriente Médio, se você observar, que as mulheres se cobrem inteiras, os homens usam vestidos, é a nudez. Esse homem estava sendo um motivo de vergonha. Satanás estava envergonhando este homem. E nos dias de hoje não é diferente. A estratégia, a intenção de Satanás é nos envergonhar. E o que a nudez representa também o pecado. Esse homem estava envergonhado pelo seu pecado. Quantos nesta noite estão envergonhados pelo pecado? Ou conhecem pessoas que estão nus, envergonhados pelo pecado? Saiba que tudo isso é obra do maligno. Foi por isso que ele veio, para roubar, matar e destruir. Satanás tirou a dignidade desse homem. Esse homem não tinha mais dignidade. Estava nu, andando pelos sepulcros, podre, se cortando. A Bíblia também nos diz que ele se cortava por onde ele ia, ele se cortava com pedras. Irmãos, o instinto do ser humano é: se alguém me tacar um objeto, eu me desviar. Se eu tropeçar e for cair, eu colocar a mão. Esse homem estava fazendo o contrário. Ele estava acabando com a sua própria vida, se matando através de pedra. Nos dias de hoje não é diferente. Eu trabalhei com um jovem que ele andava muito de preto. Isso acontece muito no meio dos jovens. Ele andava de preto. E um dia, só andava de preto, roqueiro. Um dia eu cheguei para ele conversando comigo, eu observei que o antebraço dele estava todo marcado, como se ele tivesse sido unhado por gato. Eu falei assim: o que é isso aí? Aí primeiro ele não se abriu, ele falou: não, deixa para lá. Depois ele falou: eu sofro de um problema. Eu entro no meu quarto e não tenho paz. Eu pego a gilete e começo a me cortar. Eu falei: isso te traz paz? Ele falou: não sei, é um jeito de eu aliviar a minha angústia. Eu começo a me cortar o antebraço. Se você observar, até mesmo na internet, tem muitos jovens que fazem isso. Isso é obra do maligno. Essa é a intenção de Satanás: destruir o ser humano. Os jovens estão se matando aos poucos e não estão percebendo. Não só os jovens, como também os velhos, os mais avançados na idade. Esse homem se feria com pedra. Nos dias de hoje é diferente. As pessoas continuam se ferindo com pedra, literalmente se ferindo com pedra. Se você observar na Cracolândia, observe a aparência daquelas pessoas. Aquelas pessoas estão praticamente mortas-vivas, como esse homem. Olha que lição que esse texto nos traz. Qual a diferença desse homem para os dias de hoje? Esse homem andava nu, a sua aparência estava debilitada. Se você observar hoje na Cracolândia, está do mesmo jeito. A pessoa está se matando com a pedra e muitas das vezes não está percebendo. O diabo está fazendo isso com a sociedade. Está destruindo também a família, porque o texto nos diz que esse homem vivia no sepulcro, ou seja, ele deixou o seu lar. Satanás, ele destruiu a família desse homem. Se esse homem tinha filhos, agora esse filho não tinha mais contato com esse pai. Observa que uma das maiores causas hoje da desgraça da igreja, de muitos se afastarem, é o problema na família. Satanás também tem vindo contra a família. Ele tem destruído a família. E aqui não foi diferente. Esse homem perdeu o contato com a sua família, porque o texto nos diz que ele era preso por correntes e grilhões, e ninguém podia contê-lo, ninguém passava perto dele. Então a família desse homem foi destruída. Quantos chegaram aqui com a família destruída? Quantos aqui não estão com a família destruída? Esse homem teve a sua família destruída. Não só isso, esse homem perdeu a sua identidade. Por que ele perdeu a sua identidade? Porque o texto nos diz que o Senhor perguntou para ele: qual o seu nome? Ele disse, versículo 9: meu nome é Legião, respondeu ele. Ele não tinha mais nome, ele era visto pelo seu estado. Então Satanás roubou a identidade desse homem. Ele não tinha mais um nome, ele era visto pelo seu estado. E hoje Satanás tem feito isso. Pessoas familiares não são mais conhecidas pelo nome, mas como prostituta, como drogado, como alcoólatra. É isso que Satanás está fazendo. Ele está roubando a identidade da sociedade. Hoje o que vemos são pessoas que não é mais conhecida pelo nome,
mas é conhecido pelo seu estado. Seu estado de pecado, seu estado de pecado, irmãos. Ele é conhecido pelo seu estado de pecado. É isso que o diabo tem feito. Muitas das vezes nós vemos até parente, a pessoa fala assim: ah, é seu parente, aquele que drogado? Isso é difícil, irmãos, isso dói. Mas o Senhor tem uma palavra de conforto para a sua vida nesta noite. Se você tem familiar perdido nas drogas, na prostituição, saiba que tem um homem que atravessou todo um mar, enfrentou tempestades e ventos, por causa de um homem, que todos desprezaram. Ninguém dava nada por esse homem, mas um homem chamado Jesus, mesmo cansado, ele entrou dentro de um barco, seu lugar de conforto, e foi lá, por causa de um homem. E o que nós entendemos aqui, o que nós aprendemos aqui, o Senhor ele não faz acepção de pessoas, o Senhor não vê da mesma maneira que vemos. Talvez se nós olhássemos para esse homem e falar assim: esse homem é um caso perdido, olha o estado desse homem. Senhor, não tem mais jeito. Quantas vezes você disse isso? Senhor, para minha mãe, o meu irmão não tem mais jeito. Olha o estado que ele está, Senhor. Caído na calçada, bêbado, sujo, mal vestido. Eu quero te dizer, irmãos, se você crer no que está sendo pregado aqui, não no que este menino está te falando, mas no que a palavra diz, tem salvação para este homem, para esta mulher. Não sou eu que estou dizendo, mas é este homem. Quem é este homem? Eu vou te falar quem é este homem. Este homem ele é capaz de dar visão ao cego, é capaz de ressuscitar o morto há 4 dias. É este homem que eu estou pregando aqui, e ele se faz presente neste lugar. É este homem que nós acreditamos. Este é Jesus. O seu nome é Jesus. O mundo pode não crer da mesma maneira que cremos, mas nós acreditamos que o Senhor ele restaura famílias. Este é Jesus. Este é o Jesus que cremos. Este é o Jesus dos cristãos. Esse homem estava abandonado, e para a humilhação dele, ele era trancado com algemas, com correntes, com grilhões. Muitas das vezes, olha, irmãos, como que a Bíblia ela é contemporânea, ela é atual. A Bíblia nos diz, Apocalipse 1:8, que Jesus ele é e será eternamente. Então Jesus ele é imutável, ele não muda, muito menos a palavra. Porque quem é Jesus? Ele é a palavra. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Então a palavra do Senhor não muda. Esse homem estava acorrentado, atormentado, humilhado. O que vemos hoje nos noticiários? Mães que não conseguem ver o filho nas drogas. E o que as mães têm que fazer? Acorrentar os filhos. Irmãos, olha a situação que esse homem estava, irmãos. Você já viu uma situação dessa? Irmãos, é muito triste você chegar e ver um parente amarrado no pé, que nem animal, gritando, querendo sair, querendo se drogar, se ferir, e ele amarrado que nem um animal, os pés e as mãos na corrente gritando. É muito triste isso. Mas vemos tudo isso no cumprimento da palavra do Senhor. João capítulo 10: pois o vosso adversário vem somente para matar, roubar e destruir. É isso que o inimigo tem feito. Esse homem estava acorrentado, e a Bíblia diz que correntes não seguravam, ele fazia em pedaços. Vemos que esse homem tinha um grande poder. A Bíblia nos diz que existia outro homem também que tinha um poder sobrenatural. Aliás, vemos 2 homens sobrenaturais que tinham poder extraordinário. Juízes capítulo 13 nos fala a respeito de um homem chamado Sansão. Esse homem tinha um poder descomunal. Esse homem certa vez chegou na cidade de Gaza, arrancou os portões de Gaza, colocou nas costas e levou montanha acima. Segundo alguns estudiosos e historiadores, esse portão chegava a pesar quase 1 tonelada. Olha a força desse homem. Esse homem matou 1000 homens com uma queixada de jumento, matou um leão, rasgou o leão ao meio. O que entendemos aqui, irmãos? Que da mesma maneira que Sansão tinha poder, esse homem também tinha. Só que a Bíblia nos diz: e o poder e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Aqui é o contrário, uma legião se apoderou desse homem. O que temos que entender é que o diabo ele tem poder também. Nós não podemos subestimá-lo, mas também não podemos superestimá-lo, colocá-lo acima, colocar como um duelador de Deus,
que as pessoas hoje colocam. Eu vi um cartaz lá, duelo de Deus. Quem disse que Deus fica duelando com Satanás? Deus não fica duelando com Satanás, brigando com Satanás. Quem é o diabo para duelar com Deus? Lutero ele diz: o diabo é um cão raivoso, preso numa coleira, e só vai até onde Deus permite. Então vemos aqui que esse homem também tinha poder, e a Bíblia nos diz que ele tinha uma legião. O que é uma legião? Legião era um termo usado pelos romanos, era o exército romano usava esse termo, e esse exército romano era composto por 6.000 soldados. Então o diabo ele diz assim: somos legiões, nós somos uma legião, porque somos muitos. Então entenda que o quanto de demônios esse homem tinha. Não podemos dizer ao fato que ele tinha 6.000 demônios como a legião do exército romano, mas ele usou o mesmo termo, indicando que eram muitos. Olha o poder desse homem. Esse homem estava no deserto, no sepulcro, no cemitério, cheio de demônios, ferido, nu, mas aconteceu algo que ele não esperava. A Bíblia nos diz que desce do barco um homem que não é comum. O homem que desce lá, a Bíblia nos diz que ele tem poder no céu e na terra. E a primeira vez, irmãos, que eu li esse texto, eu fiquei maravilhado, porque a Bíblia nos diz assim, que quando Jesus pisa em Gadara, não foi Jesus que foi até esse homem. Diz que quando o endemoniado viu Jesus, ele veio correndo até Jesus. Veio correndo até Jesus e disse: que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo, e se prostrou diante dele. Que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. O versículo 41